vamos ver livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1 em diante. Nos diz assim o título: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, versículo 1 do capítulo 18, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converteres, se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, este é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa do escândalo, porque é mister que venha os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, e seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Amém. Vamos ver a vossa cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos mais uma vez, Senhor, como sempre, que o Senhor venha falar conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, Deus, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai eterno, fala conosco, sara a nossa alma, Pai, sara a nossa vida, sara a nossa casa, a nossa família, com a Tua palavra e com a Tua presença, em nome de Jesus, Pai, mas fale conosco. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, dentro dessa palavra, na realidade, o que eu quero me prender é no versículo 7, que fala assim: ai do mundo por causa do escândalo, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Hoje, irmãos, as pessoas não se preocupam muito com isso. Muita gente não se preocupa com o que outras pessoas vão falar, ou o que vão dizer, e às vezes, irmãos, acabamos nos comportando muito mal. E não é essa a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala, irmãos, que aqueles que escandalizaram um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse no pescoço uma mão. Uma mão, irmãos, era uma pedra grande, uma pedra ao pescoço, uma mó de azenha, e submergisse nas profundezas do mar. Azenha, irmãos, era encontrada em um moinho. Azenha era um moinho, onde se moía através dessa pedra grande com outra o azeite. Mas aí Deus, Ele diz em sua palavra, que aqueles que escandalizassem um desses pequeninos, é melhor que amarrasse uma pedra de mó, uma pedra grande, e lançasse nas profundezas do mar. Isso tudo por causa do que? Do escândalo. Eu sei que às vezes, irmão, o ser humano preocupa muito consigo, mas nunca se preocupa com o outro. Às vezes nós não ligamos muito no que as pessoas vão falar ou vão pensar, ou se vão, o que vão pensar do seu Deus, ou da sua família, ou da sua casa. Às vezes nós não nos preocupamos com isso. Aqui está escrito assim:
no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, até o 33. Vou ler o versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeu, nem a gregos, e nem a igreja de Deus. Portai-vos, irmãos, fala de nos comportar, para que nós, irmãos, não tenhamos escândalos. Porque muitas vezes o que tira as pessoas da igreja, irmãos, é às vezes escandalizarmos. Porque às vezes, irmãos, se uma pessoa me vê lá fora fazendo coisas erradas, ou tendo comportamentos errados e atitudes erradas, as pessoas desanimam de conhecer essa igreja Arautos. Não é verdade? Isso não é só a igreja Arautos, é a igreja no mundo, irmãos. É a igreja no Brasil, é a igreja em outros países. E o que faz muitas vezes as pessoas desanimar de continuar, irmãos, na caminhada, às vezes são os escândalos. E às vezes os escândalos que acontecem são coisas bobas. Às vezes é uma briga, às vezes é uma cara feia, uma discussão, coisas que poderiam ser resolvidas entre o povo de Deus. E quando você encontra alguém lá fora que se afastou da presença de Deus, alguém diz, eu pergunto, por que você saiu da igreja? Aí alguém vai dizer, porque uma irmã falou de mim, porque um irmão falou de mim, porque alguém me maltratou, porque alguém me tratou mal. E sempre os resultados são esses. Na realidade, irmãos, o comportamento da igreja é o que faz com que as pessoas, irmãos, tenham o prazer de estar na casa de Deus. É mesmo assim quando você trata uma pessoa bem, que chega pela primeira, pela segunda vez. Você olha com um sorriso, você pega na mão, você abraça, você diz para a pessoa, seja bem-vindo à casa do Senhor, porque realmente Deus habita nesta casa, e é um prazer de Deus, irmãos, manifestar a presença dEle aqui em nosso meio, é a alegria de Deus. Lá no livro de Coríntios, o Senhor dizia, até era uma ceia, eu sei que há entre vós contendas e dissensões tais, mas essas coisas são para que manifestem os sinceros. Percebe, irmãos? Deus se alegra e se agrada dos sinceros. E aqui, irmãos, no versículo 32 do capítulo 10 de Coríntios, ele fala, ora, portai-vos de modo que não deis escândalo a ninguém. Mas pastor, é só nossa igreja, né? Lá fora não tem problema de brigar, xingar, discutir, não tem problema, só na igreja que nós ficamos comportados. Não, irmãos, em todo lugar, você e eu precisamos resplandecer a presença de Deus na nossa vida. As pessoas precisam ser impactadas e mudadas pelo nosso comportamento. Glória a Deus! Quer salvar a sua família? Quer salvar o seu filho? Quer salvar os seus amigos? Então comece a mudar o vosso comportamento. Mas pastor, eu não aceito o desaforo. É o meu jeito, pastor. Não, irmãos, você tem alguém chamado Espírito Santo, Ele está na sua vida, é Ele quem te molda. O Espírito Santo, irmãos. Você vai dizer para o pastor, não, pastor, eu não sinto de mudar as minhas palavras, eu não sinto de mudar meu comportamento, eu não sinto de mudar meu jeito. Mas irmãos, o Senhor já falou com você, Ele já disse que tem uma obra na tua vida, e ela depende totalmente de você. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo
versículo 21 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, a igreja de Deus não tem parte com o mundo. O nosso comportamento não é igual ao mundo. O que nós ouvimos não pode ser aquilo que o mundo ouve. Vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Vocês não são escolhidos de Deus. Pessoas escolhidas de Deus. Pessoas que estão achando para poder se encontrar com Jesus no grande arrebatamento. Nós não podemos servir a mesa do Senhor e servir a mesa dos demônios. Irmãos, não existe meio termo na nossa vida. Olha o que diz aqui, Salmos 24: quem subirá, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, e nem jura dolosamente, irmãos. É aquele que jura com engano, com erro, seduz as pessoas mentindo. Mas a igreja de Deus, irmãos, ela não é desse jeito. A igreja de Deus, irmãos, ela é diferente. Quem habitará no seu santo monte, Senhor? Quem morará no seu tabernáculo? Quem estará no monte santo do Senhor? Aqueles que são de mãos limpas e coração puro. E por que o seu coração está magoado? Por que tanta angústia no seu coração? Amado, pode fazer você perder a salvação. Puros de mãos. Às vezes, tudo no ser humano é para revidar, com violência, com atitudes. Nunca é com mansidão. Não, eu vou tirar satisfação. Eu não quero saber. Irmãos, quem morará no santo monte do Senhor? Quem habitará naquele lugar? Precisamos pedir para o Espírito de Deus nos encher de força, paciência e amor. Se não tivermos o amor, irmãos, nós não vamos ter paciência. Não tem, irmãos. Não temos que compartilhar. Estarmos na igreja orando, cantando, e chega lá fora, irmãos, nós cantamos com o mundo, nós nos divertimos com o mundo. É diferente. Deus, Ele quer te usar para o mundo. Ele quer que você seja o mensageiro da tua palavra. Ele quer onde você entre, você transmita a presença de Deus. Mas se você for igual ao mundo, sabe o que ele vai dizer? Se for para ficar igual a ele, igual a ela, eles são igualmente eu. Eles se assentam na mesa dos demônios como eu, eles comem a mesma coisa que eu, eles aceitam a mesma coisa que eu. Então não existe diferença na igreja deles. Percebe? Temos que começarmos a separarmos. Temos que transmitir a presença de Deus para outras pessoas. Tem pessoas que às vezes, irmãos, desanimam às vezes por causa de nós mesmos, porque tivemos comportamentos ruins,
que não disse: se a tua mão e o teu pé te escandalizar, arranque-o fora de ti. As mãos falam da obra, irmãos. Às vezes fazemos obras que não são de Deus, praticamos coisas que não são de Deus. Os nossos pés às vezes pisam em lugares que não era para pisar. Os nossos pés às vezes estão em lugares que não era para estar. Oh, glória a Deus! Porque, irmãos, não é o pastor que exige isso, é o próprio Deus. É tão fácil o inimigo enganar a igreja, irmãos. Ele engana oferecendo coisas que parecem ser boas, e consegue te tirar da igreja. Ele faz você sentir sabor e prazer, e quando você vê, você se afasta daquele que quer te levar para o céu. Percebe o processo? Como é um culto de Páscoa e ceia. Você percebe todo o processo que Jesus passou? Alguém no meu serviço perguntou: mas por que Deus vai castigar a humanidade? Por que Deus vai fazer isso? Deus seria injusto. Eu me considero, ele disse para mim: olha, eu me considero uma pessoa boa. E eu olhei para ele e disse: e Jesus? O que Jesus fez para merecer o castigo? Existe pessoa mais boa que Jesus, que entregou a sua alma, a sua vida para resgatar você. E às vezes você não quer obedecer o que está escrito, porque às vezes, irmãos, as pessoas querem que a mentira seja verdade, transformam a mentira em verdade, e depois quer que o pastor diga: pastor, mas não é bem assim, pastor. Muitas igrejas fazem isso, irmão, e diz: olha, tem nada a ver, esses pastores antigos são malucos, eles não sabem que tudo é modernidade. Não, irmãos, Jesus não mudou, Ele continua o mesmo, e sempre diz em sua palavra: sem a santidade ninguém verá o Senhor. Ser diferente, sentar só na mesa. Irmãos, hoje nós estamos sentados na mesa do Senhor. Você hoje está sentado na mesa do Senhor, e Ele está aqui nesse lugar, e podemos sentir a presença do Seu Espírito aqui, bem pertinho de nós. Essa é a mesa do Senhor. Mas a mesa dos demônios, ela te arrasta para a perdição, mesmo que ela faz você sentir gostos e sabores excelentes, mas são caminhos que levam o ser humano à morte. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Percebe que para nós chegarmos lá, nós temos uma batalha para frente, e nesta batalha muitos serão feridos, outros sairão da trilha. Mas eu quero dizer nessa noite: fique na fileira, porque depois que você vencer, você vai receber a recompensa do seu Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 14, do verso 1 até o 23, versículo 19 diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação dos outros. O Senhor disse que você e eu temos que seguir as coisas que servem para a paz e edificação do seu amigo, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Eles precisam ser edificados pela sua vida, pelo seu testemunho, porque você não é qualquer pessoa.
para edificação um dos outros. Dificilmente, irmãos, é difícil a pessoa ficar preocupada com alguém. Sempre nós nos preocupamos com o pai, com a mãe, com o filho, mas com um amigo, um vizinho. Às vezes, nós chegamos a ponto de, por causa de um probleminha de nada, uma discussão feia na igreja, e as pessoas acabam saindo. Não, irmãos, nós temos que ter discernimento do Espírito, porque quando haver contenda entre vós e problemas, não importa de onde vem, você tem que entender que isso não provém do seu Deus. Mas quando eu vejo qualquer probleminha, discussão, falatório, disse, eu já sei, é o inimigo, querendo atrapalhar a vida daquele irmão, querendo atrapalhar a vida daquela família, querendo atrapalhar a vida do povo de Deus. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Não adianta, por mais que você não goste, o seu inimigo, o Senhor está dizendo que você precisa perdoá-lo, que você precisa viver em paz. Uma coisa que não está acontecendo na tua vida, você tem estado aflita e aflito por falta de perdão. Você pode ter certeza que quando você liberar aquele perdão dentro de você, você vai sentir um alívio de Deus, você vai sentir paz, porque é muito ruim, irmãos, você estar na presença de Deus e sentir que existe algo te atrapalhando para ter comunhão com Ele. Glória a Deus. Versículo 20 de Romanos diz assim: não destrua por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o que come com escândalo. Comer com escândalo. Às vezes a pessoa vai dizer: pastor, mas isso aqui é sobre comida mesmo, pastor. Mas eu já disse aqui, irmãos, muitas coisas que estão escritas na palavra de Deus, o Senhor traz para a vida do homem. Porque hoje, irmãos, aquilo que nós gerimos na nossa vida espiritual torna-se comida. Mas o que você está comendo lá fora, o que você está comendo até na sua casa, não estou falando comida física, mas uma comida espiritual, que tem atrapalhado a sua vida de servir ao Deus Todo-Poderoso. Mas ai daquele que come com escândalo. Sabe o que é isso? Aqueles que não têm compromisso com Deus, no que não se importa que as pessoas dizem, se está fazendo errado ou não. Eu estou nem aí, eu estou me lixando, eu vou continuar desse jeito. Mas a Bíblia diz: ai daquele que come escandalizando, fazendo com que as pessoas se entristeçam, fazendo com que as pessoas saiam da presença de Deus, fazendo com que as pessoas se desviem da casa do Senhor. Não faça isso nunca. Talvez você vai dizer: pastor, mas que palavra dura, pastor. Irmãos, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus que quer sarar a nossa vida nesta noite. Versículo 21 de Romanos, do capítulo 14: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em qualquer que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça. Você quer que a sua família se enfraqueça por causa de você?
Você quer que o seu amigo se enfraqueça por causa de você? Você quer que ele olhe para você e diga: eu não quero seu Deus, eu não quero a sua igreja, porque você não dá testemunho, porque você não tem vida com Deus. Bom é não fazer outras coisas. Ele diz: olha, não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. O que não fazer? É parar de fazer, irmãos. Se você está fazendo, seja no serviço, no trabalho, alguma coisa que o teu irmão está escandalizando, ele está achando: olha, rapaz, você é muito liberal, você faz as mesmas coisas que eu, o seu Deus não se importa com isso. Ele vai dizer o quê? Ela vai dizer o quê? Então a Bíblia diz: olha, não faça nada que escandalize o teu irmão, a tua irmã. Percebe? Às vezes as pessoas não querem mudar porque não querem mudar, mas o Espírito Santo já falou com ele, já falou com ela, que você precisa mudar, porque eu quero usar a tua vida. Desse jeito não tem como eu te usar. E aí? Deus disse que quer usar a sua vida. Glória a Deus. Tem um versículo, irmãos, que talvez preocupe muitas pessoas. Talvez você possa até não entender muito esse versículo, que é simples. Ele diz: se o teu olho escandalizar, arranque-o para fora de ti, porque é melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que teres 2 olhos e ires para o inferno. O dever de um pastor é conduzir o rebanho de Deus em direção a Deus e para o céu. Então ele precisa falar a verdade. É isso que fala o arauto. Falar arautos é o mensageiro de Deus, é aquele que fala que o rei manda falar. E o rei nesta noite está mandando falar essa palavra para a igreja do Senhor. Quando fala dos olhos, irmãos, eu vou ser rápido, porque temos a ceia. Hoje, irmãos, infelizmente, eu sei que de repente muitos podem até discordar comigo, mas infelizmente, irmãos, as redes sociais, se não for bem aproveitada para as coisas de Deus, você vai ter pesadelo. Há situações em que pessoas são clonadas, famílias são ameaçadas, até de morte. Os filhos que são expostos, correndo o risco de ser raptados. Às vezes nós não temos nada para oferecer, mas o bandido não sabe, o malfeitor não sabe. Ele vê aquela moça bonita, aquela criança tão bela, aquele jovem tão bonito, isso aí tem dinheiro. Vamos fazer o mal, irmão. A Bíblia diz que o mundo jaze no maligno. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os que guardam. Às vezes Deus fala conosco, muitas vezes, e nós nos expomos, não tomamos cuidado com o mal. Diz assim, antes de eu ler esse versículo, um pastor, talvez alguns conhecem, da igreja da Batista, não sei se é Lagoinha, teólogo, ele disse no seu estudo bíblico que 49% da liderança é tudo, pastores, obreiros,
49% tem acionado, irmãos, a internet para ver coisas boas, não! Para ver pornografia. Porque a igreja está se esfriando? Porque a igreja de Deus está morrendo? Porque os homens não têm prazer mais de orar e nem de jejuar. 49% de liderança é muito. Quase 50% de pessoas que são líderes estão se contaminando com as redes sociais, estragando a sua vida, estragando o seu casamento, estragando a sua vida. Olhe, calabachúrias! 37% mulheres, também religiosas. As outras porcentagens são jovens e até crianças. Crianças, entende, irmãos? Até os filhos estão se contaminando, irmãos. Nem tudo nós podemos comer, e nem dá para os nossos filhos comer. Olha essa palavra, Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos pedirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Não se empolgue por dons, não se empolgue por maravilhas, se empolgue por teu nome está escrito no livro da vida de Deus. Talvez aquele irmãozinho, irmãzinha tão simples, não tem dom de nada, mas tem vida com Deus. Quando o demônio chega perto, ele se assusta. E olha, essa aí tem vida com Deus. Ela nem tem dom, mas tem Deus. Percebe? Eu profetizei no teu nome, expulsei demônios, fiz maravilhas. É isso que muitos dirão. Mas quem são esses que vão dizer isso? Eu olho para lideranças, principalmente lideranças, porque lideranças são aqueles que atraem o povo lá fora para Deus, aqueles que ganham alma, aqueles que pregam a palavra, aqueles que oram. Lideranças. E agora? É isso que nós queremos para a nossa casa? Eu sei que hoje eu falo aqui hoje, mas amanhã o inimigo, ele vai querer tirar da tua mente. Ele vai dizer: esquece que aquele pastor disse. Esquece! Não tem nada a ver, nada vai te afetar. Irmãos, o Espírito de Deus, nesse exato momento, vai falar com você. Quando o inimigo assoprar no teu ouvido, o Senhor também vai falar com você. Porque, irmãos, não vai haver ninguém inocente. Para mim, sou pastor Hélito, Wilson, obreiros, obreiras, líderes, mas vai pedir conta a Deus. Então, irmãos, é melhor falar agora do que ficar sem falar e morrer calado, sem fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, palavra dura é a palavra de Deus, palavra que sara, palavra que transforma, palavra que une, palavra que faz nós refletirmos com o Senhor, pensando que nós queremos o céu, nós rejeitamos o mundo e a vontade do inimigo, nós somos participantes somente da mesa de Deus.
Glória a Deus. Então, a partir de hoje, eu não estou dirigindo essa palavra apontando ninguém, irmãos, porque quem fala é o Espírito de Deus. Mas o Senhor diz: olha, ouça que o Espírito diz à igreja. Se você ouvir a voz do Espírito de Deus, você vai descer, você vai suportar tudo que ainda há de vir contra você. Aí você vai poder me dizer: pastor, eu quero falar com o Senhor, eu quero dizer, pastor, que o Senhor tem me dado a vitória. Eu resolvi mudar a minha vida, eu resolvi servir só a mesa de Deus. Antes o meu pé, pastor, estava lá e estava cá. Hoje os meus pés estão no santuário de Deus, estão na morada do Altíssimo, estão no tabernáculo santo. Oh, irmão, estou falando aqui, estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Guarde essa palavra e Deus vai te abençoar.